O presidente Javier Milei, presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou hoje uma viagem ao Brasil para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Acompanhe. O anúncio do mandatário foi feito à rádio argentina Now e publicado nas redes sociais. Pela agenda presidencial, Javier Milei, no dia 25 de julho, viajará ao Brasil pela candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro. Milei afirma ainda que passará por Brasília para cumprimentar Jair Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar, sob rígido controle de visitas pelo ministro Alexandre de Moraes. O anúncio veio num momento de crise de Flávio na corrida ao Planalto, em atritos com Michele Bolsonaro e cuja pré-campanha é alvo de críticas de próprios aliados. No fim de junho, foi o senador quem viajou a Buenos Aires para um evento em apoio a Israel e também se reuniu com Javier Milei. Foi quando o argentino disse que viria uma maré azul ao Brasil pelas mãos de Flávio. O pré-candidato respondeu dizendo esperar que a maré azul liberte todas as Américas. O termo se refere a uma sequência de vitórias da direita. Milei aposta na integração destas lideranças. Ao divulgar a viagem ao Brasil, o presidente argentino listou uma série de encontros com líderes da direita. Estará na posse da presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, e na posse presidencial de Abelardo de la Espriella, da Colômbia. Na mesma viagem, Milei segue ao Equador para visitar o presidente Daniel Noboa sobre um acordo pendente. Ao mesmo tempo, Javier Milei mantém uma visão crítica do Mercosul. O presidente faltou à cúpula realizada no Paraguai no dia 30 de junho, um dia após se encontrar com Flávio Bolsonaro. Lorival, sempre que a minha área de especialização se cruza com a sua, eu fico pensando, o que o Lorival pensa disso? Né? Qual que é a reflexão? Quando você recebeu essa informação, qual a primeira coisa que veio à sua cabeça? Veio à minha cabeça a visita do Alberto Fernandes, então um dos líderes da oposição argentina, em julho de 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Veio visitar o então ex-presidente Lula, que estava preso em Curitiba, e saiu dizendo que a prisão e que ele falava como professor de Direito Constitucional da Universidade de Buenos Aires, que a prisão de Lula era uma afronta ao Estado de Direito. E isso azedou de vez a relação entre o Brasil de Bolsonaro e a Argentina, que depois, 3 meses depois, Fernandes se elegeria presidente. Então, o presidente Bolsonaro fez campanha contra ele, dizendo que a volta de Kirchner como vice-presidente e de Fernandes fariam da Argentina uma Venezuela, né? As relações foram bem ruins. O Brasil de Paulo Guedes queria reduzir a tarifa externa comum, com apoio de Luiz Alberto de Lacalle, no Uruguai, e de Horácio Cartes, no Paraguai. E o Alberto Fernandes resistia. E teve uma cúpula do Mercosul, da qual o Jair Bolsonaro saiu mais cedo, em que se falava que a tarifa externa comum era um lastro que ia fazer o Mercosul afundar, né? E o argentino de Alberto Fernandes resistindo, e o Fernandes muito ressentido, muito amargurado, falando que como assim, que a Argentina então agora tinha virado um lastro, enfim. Depois vem o Lula, se elege presidente, apoia a candidatura de Sérgio Massa com ajuda financeira, tentando usar inclusive o novo Banco de Desenvolvimento, que era presidido pela Dilma Rousseff, não deu certo. Aí o Fernando Haddad promete ajuda, isso azeda também a relação entre Lula e Javier Milei. E agora a história mais recente, acho que está mais fresca para todo mundo. As relações de Estado não podem ser regidas por preferências partidárias, político-partidárias, ideológicas, porque os Estados têm interesses permanentes e porque o Estado ele representa toda a nação. O governo ele não pode, na política externa, e aliás nas políticas públicas em geral, depois de eleito, um governo ele tem de representar o interesse de todos os cidadãos do país, mesmo tendo sido, obviamente, sempre é eleito só por uma parte deles. Mas a democracia é isso. Na democracia, a maioria elege
o governo, e o governo governa para todos. E isso está sendo absolutamente usurpado, atropelado por essa sucessão de governos demagogos, populistas que a gente tem tido no Brasil e na Argentina. Leandro Gabiati, você é argentino, portenho, sediado aqui já com todos os laços profissionais, familiares, pessoais no Brasil. Qual que é a sua leitura, né? O que o Milei pode agregar, né? Como que você enxerga essa decisão do Milei e no que ela pode agregar, de fato, ou não, à campanha do Flávio? Vamos lá por partes. Primeiro ponto, o Milei se enxerga como um líder regional e até global dessa direita mais libertária. Então, ele faz questão de participar desse tipo de evento mais ideológico, deixando de lado a figura presidencial, como o professor Lourival mencionava muito bem aqui. O outro lado sobre o qual a gente pode abordar a questão é pelo lado da política interna. O Milei sofreu um desgaste muito importante a partir de suspeitas de corrupção dos seus chefes de gabinetes, que seria como um primeiro-ministro ou similar aqui do ministro da Casa Civil, muito próximo do presidente da República, e a militância, de alguma forma, não diria frustrada, mas está desgastada na hora de defender o governo, principalmente nas redes. Se a gente olha ao lado de Flávio Bolsonaro, ele está numa situação parecida, né? Ou seja, desgastado por conflitos internos, de alguma forma tentando recuperar a liderança política, e essa visita do Milei à convenção do Partido Liberal em São Paulo, eu entendo que atende a interesses mútuos, principalmente focados quanto a essa vontade, a essa efervescência que eles precisam ter dessa militância mais engajada para justamente poder se sustentar politicamente. Thaís, dá para dizer do ponto de vista econômico, talvez político, Lourival possa tratar mais, Milei até agora vai bem? Tem um debate internacional assim, sobre até onde dá para elogiar o governo do Milei, né? Porque a Argentina realmente estava uma terra arrasada, né? Sem moeda, sem mercado, sem economia real, né? Sem relação internacional, nem financeira, comercial ainda capenga, né? Com o país completamente fechado para importação, com tarifas de exportação, enfim, uma política fiscal ou uma situação fiscal, né, quase que insustentável. Era difícil você imaginar traçar um plano de política econômica para a Argentina que não significasse sangramento da economia, né? E diferentemente do Brasil, por exemplo, aqui não seria possível fazer o que o Milei fez, de cortar benefícios, de cortar repasses para os governos, né? A legislação brasileira jamais permitiria isso. Ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu cortar os subsídios de uma forma dramática, e eram gigantes, né? Já o preço dos serviços na Argentina estavam completamente distantes da realidade. Então, ele consegue fazer esse choque que ele prometeu, ele foi eleito para isso. E quando a gente olha para os números, a gente vê, por exemplo, a moeda minimamente restabelecida, que talvez seja o principal pilar de uma economia, né? É você ter uma moeda minimamente restabelecida. Ele consegue fazer isso. A inflação sai de 230 por ano, né, para alguma coisa perto de 35, 40, Lourival, que está por aí, né? Então, é uma redução absurda. Há 2, 3 dias, eles anunciaram que tem dinheiro para pagar uma parcela de um empréstimo de quase 4 bilhões de dólares sem precisar recorrer ao mercado. Eles já estão voltando ao mercado. Qual é o contraponto a isso? Existe uma redução da linha da pobreza muito grande, mas existe um empobrecimento geral, né? As pessoas saem da linha da pobreza porque o poder de compra volta, mas há um empobrecimento geral, o desemprego está muito alto, quer dizer, há um esgarçamento social muito grande. Então, sim, ele consegue fazer essa bomba, jogar não, né? Na verdade, ele desarmou muitas outras, mas ele faz uma coisa absolutamente radical,
radical, ele consegue botar a economia minimamente para funcionar, mas ela ainda não chegou no ponto de reincluir as pessoas nesse processo. Ela ainda está distante de ter melhorado a realidade da vida do argentino. Caminha-se para lá, essa é a expectativa de quem elogia, é de que se a sociedade aguentar mais, pode-se chegar a um ponto em que ela volta a incluir as pessoas, mas não dá para saber, aí é político, né? Lorival, juntando essa vinda do Milei com toda essa questão envolvendo o Trump, né, que a gente cobrindo política brasileira e eleição brasileira, falando do Trump, não tinha dúvida sobre isso, mas essa visita, essa vinda do Milei confirma a relevância da eleição brasileira para essa composição de espectros políticos mundial, no caso, para a direita global. E é até uma retribuição, né? O Flávio Bolsonaro esteve lá recentemente também, mas confirma também esse arco de alianças que procura ser construído, né, sob a liderança de Donald Trump na América Latina, na Europa, principalmente, né, nessas duas regiões. O Donald Trump e outros líderes de direita têm essa ambição de formar uma ampla aliança de partidos, de líderes e eventualmente de governos que reforcem as teses deles no papel do Estado na economia, na área de segurança pública, na questão da imigração, quando relevante, como é o caso da Europa, e assim por diante. Então, nas pautas conservadoras, culturais também, né, as questões do aborto, da homossexualidade, das pessoas transgênero e assim por diante. Então, o Milei se tornou uma ponta de lança dessa política de Donald Trump na América do Sul, a primeira delas, né? Agora surgiram outros líderes eleitos, mas a Argentina tem um papel muito importante, assim, né? Como um país muito importante para a região e tal. Então ele faz esse papel, faz esse serviço, né? Enquanto o Trump testa a água. O Trump só vai entrar mais ostensivamente no Brasil se ele sentir uma chance real de o Flávio Bolsonaro vencer. Senão ele vai só sugerir um apoio e uma vez vencendo o Flávio Bolsonaro, ele imediatamente se colocará como responsável pela vitória de Flávio Bolsonaro. Leandro, para finalizar esse bloco, ajuda, né, na campanha do Flávio? Você acha que energiza? Você acha que atrai voto, ajuda a recompor, levantar moral? Tem um impacto positivo, de fato, a vinda do Milei para o Flávio? Exato, o Flávio está precisando de agendas positivas, o Flávio está precisando de uma reação e logicamente, uma figura como o Milei, que é muito simbólica e, de alguma forma, até diria, né, tem um carisma particular, principalmente para aqueles que o apoiam e se identificam com essa agenda ideológica. O Flávio certamente tentará capitalizar essa vinda de Milei, tentará capitalizar a vitória no período de Keiko Fujimori, tentará capitalizar a vitória de Espriella na Colômbia. Então, se eu fosse o Flávio, eu de fato estaria muito agradecido e com muita expectativa de poder utilizar essa presença de Milei na convenção do Partido Liberal daqui a alguns dias.